A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Com muito prazer que eu, pastor Herman Temel, estou aqui para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia e esse vídeo é o vídeo de número 116. Vamos juntinhos aí trazendo e agregando mais conhecimento da palavra de Deus. Fico muito feliz para você que está firme até aqui comigo e com certeza Deus também se agrada disso. Eu vou pedir para você desde já nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus e você pode fazer isso gratuitamente. Basta você se inscrever neste canal, se ainda não se inscreveu, você também marcar o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, você receberá uma notificação. Outra forma de você nos ajudar também gratuitamente é compartilhando este vídeo para que ele chegue a mais pessoas e também deixando aí o seu joinha, comentando também nos comentários. São formas aí, 4 formas de você ajudar gratuitamente, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando seu joinha, comentando este vídeo. Se você quiser também nos ajudar financeiramente, você pode, através dos links que tem aí abaixo, fazer aí também a sua oferta. Hoje nós vamos ler aqui um salmo de número 73 e também os salmos de número 77 e 78. São salmos de Asaf, que era um levita, um dos principais responsáveis pela música ali no período de Davi. Inclusive, ele vinha da família dos levitas que haviam sido escolhidos para tratar da questão do louvor no templo da adoração a Deus. Lembrando você também que recebeu esse link, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse aqui esse card, você terá a playlist completa e você poderá assistir a partir do vídeo de número 1, amém? Mas vamos então para a leitura de hoje. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Veja o quanto Asaf estava abalado ao olhar exteriormente para os ímpios. Veja que ele vai dizer que isso vai fazer, inclusive, com que quase ele desvie os seus passos do caminho do Senhor. Ele que era um levita, alguém responsável pela adoração a Deus. Ele vai ver como ele se santificava, buscava a Deus e estava enfrentando problemas financeiros, enquanto o ímpio, que estavam ali muitas vezes cheios de violência, de invejas, na prática do pecado, e ainda diziam, Deus não está vendo nada, Ele não sabe de nada do que eu estou fazendo. E esses prosperavam, cresciam,
pareciam que não tinham aperto em nada. E, infelizmente, isso acontece com muitos servos de Deus. Muitos servos de Deus acabam olhando demais para o vizinho, olhando demais para o ímpio, para o pecador, que às vezes está ali de carro zero, de casa nova, esbanjando dinheiro com bebidas, com farras, com tantas coisas. E às vezes ali o servo de Deus andando no caminho do Senhor e passando apertos, passando dificuldades. Veja que ser levado a um pensamento como esse é algo que pode ocorrer a qualquer um, até mesmo a um levita tão experimentado como Asaf era. Mas continue comigo, porque ele vai falar um pouco mais do pensamento que ele tinha, mas lembre, ele diz que quase os seus pés se desviaram. O que fez com que os seus pés não se desviassem? Vamos continuar a leitura e você vai ver. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Veja, quando a pessoa pensa em querer compreender demais essa questão, isso vai trazer perturbação na mente. Por isso que a palavra de Deus diz no Novo Testamento que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e que muitos acabam se transpassando com muitas dores por causa disso. Mas continue, ele vai dizer agora o que fez ele mudar de ideia e não se desviar. Leia comigo. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Veja que Asaf vai começar a compreender que por mais que momentaneamente eles tivessem aquela vida de prosperidade, sem aperto, sem lutas, o final das coisas para eles seria de aperto, luta, de pavor, de terror. E você entende o que Asaf está falando? Nós podemos até passar lutas nesta terra e podemos até não prosperar como gostaríamos de prosperar, mas tudo aqui é passageiro. A nossa eternidade sabemos que será de bem-aventurança junto ao Senhor. Mas e os ímpios? Estão passando um tempo bom, mas a sua eternidade, se não se converterem, se não se arrependerem, será de perturbação e de sofrimento. Vamos terminar a leitura do Salmo. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Que declaração linda, hein, de Asaf. Quando ele começou a ver as coisas, ele vai se sentir como azedo dentro dele, como quem dissesse, poxa, como eu pensei desta maneira, como eu fui embrutecido, como eu fui ignorante. E ele vai ver que o maior tesouro de toda a sua vida é o Senhor. Mas vamos lá que ainda tem mais 3 versículos, mais 3 versos esse salmo. Complete comigo. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é
a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Que maravilha, hein? Que constatação belíssima de Asaf. Verdadeiramente um salmo muito belo. Nós vamos ver aqui na Escritura vários salmos dele, de alguns períodos diferentes. Por isso agora eu quero ler com você mais 2 salmos de Asaf, o Salmo 77 e o 78. Vamos lá. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Nenhum é grande como ele, amém? Daqui a pouquinho eu explico um pouco mais do anterior aí, do início desse salmo, mas eu não podia ficar aqui sem fazer essa declaração. Nenhum Deus é como o nosso Deus. Continue comigo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Veja que Asaf, né, o levita e salmista, ele vai lembrar do tempo de opróbrio do povo no deserto, do tempo de opróbrio do povo no Egito, perdão. E vai pensar com ele, né, que muitas vezes o seu povo, o povo de Deus, passa por opróbrios, por lutas, e ele vai pensar, poxa, a misericórdia de Deus foi guardada. Naquele período, Deus não teve misericórdia do seu povo. Deus se esqueceu do seu povo. E então ele vai entender que
se ele puxasse da sua memória para mais antiguidade ainda, ele veria a grandeza de Deus. Que Deus, na verdade, em todo tempo foi misericordioso com o seu povo. O povo de Deus é que vivia desobedecendo a Deus e só permaneceu em vida pelas misericórdias do Senhor. E ele então vai fazer lembrança de como Deus libertou o povo ali, trovões, relâmpagos, vento, todas as maravilhas que ele fez e como guiou o povo pela mão, como um pai que guia ao seu filho. Amém? Mas vamos agora para o Salmo 78, que é um pouco maior do que esse salmo, mas vamos lá ler juntos. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Veja uma coisa importante, a importância daquilo que Deus deixou claro, que era para ser contada a história geração após geração. E por quê? Porque quando eu conheço o passado e eu medito nele, eu vou poder aprender com ele. Aprender a quê? A, primeiro, não cometer os mesmos erros do passado e, segundo, a cometer os acertos, praticar as coisas certas. Porque muitas vezes a pessoa erra? Porque não aprende com a história da antiguidade. Esquece a história, esquece o que já passou e acaba então não assimilando, não aprendendo. Isso aconteceu muito com o povo. Por que o povo muitas vezes se desesperava? Porque esquecia como Deus era Deus poderoso e Deus de livramento. Por que muitas vezes o povo pecava e acabava pagando o preço? Porque esquecia das vezes que o povo lá atrás pecou e pagou o preço. Por isso nós temos que aprender desde Gênesis toda a história, para não cometermos os mesmos erros dos povos antigos e ensinar também aos nossos filhos e os nossos filhos aos netos, para que assim eles não cometam aquilo que é errado diante do Senhor e não paguem o preço disso. Continue comigo. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite.
e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Entenda uma coisa, o povo, ao invés de duvidar que Deus podia dar água, pão e carne, tendo visto todas as maravilhas que o Senhor fez, o que eles deveriam ter feito? Sentiram fome? Não deveriam ter ido para Moisés para murmurar, se queixar. Viram as maravilhas, deveriam ter ido para Moisés e ter dito: Moisés, assim como clamaste lá no Egito e Deus nos livrou, assim como clamaste diante do mar vermelho e o mar se abriu, clama agora para que Deus nos dê água, para que Deus nos dê comida. Vamos clamar ao Senhor. Ou seja, era para eles terem confiado em Deus. Mas, em vez disso, duvidaram. E Asaf está lembrando tudo isso aqui para que fique gravado na nossa memória, não apenas na nossa. Asaf estava escrevendo para o povo daquela época, mas serve para nós hoje também, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro, de murmurar, de reclamar, de questionar, mas venhamos a confiar no Senhor e clamar a Ele. O mesmo Deus que abriu o mar lá atrás é Deus para abrir agora. O mesmo Deus que foi o Deus de provisão no deserto é o mesmo Deus para ser Deus de provisão agora. Amém? Continue comigo. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. É como se Deus dissesse assim: vocês estão duvidando? Então esperem, eu vou vou provar que eu sou Deus, mas vou matar depois vocês pela rebeldia de vocês. E foi o que Deus fez. Deus fez o que disse: vou dar comida, carne para vocês comerem até sair pelos narizes. E depois muitos morreram pela sua rebeldia. Entenda, às vezes a pessoa murmurando, reclamando, blasfemando, até recebe uma bênção, mas não é para bênção. A pessoa vive um milagre, uma vitória, mas não é para bênção. É algo que veio debaixo da ira de Deus, e aquilo trará uma consequência. Clame, busque. Clame, busque. Pode até demorar um pouco mais para que o milagre aconteça, mas vai acontecer. Confie. Agrade a Deus. Não o contrário, não ire a Deus. Agrade-o, alegre o Senhor. Continue comigo. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Ou seja, na hora do aperto, lembravam de Deus, buscavam a Deus,
mas não passavam de palavras, não era algo do coração. Estavam clamando a Deus só por causa da angústia, por causa da luta, da privação, da dificuldade. Não porque realmente criam em quem Deus era. Estavam buscando por desespero e não por fé. Continue comigo. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Aqui, Asaf está falando de tudo que Deus fez contra o Egito, contra Faraó, contra os egípcios, diante do povo. Tudo que o povo viu e ainda assim não creram, e que Deus fez tudo aquilo por misericórdia do povo, por amor ao povo. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Veja o que aconteceu. Deus fez tudo pelo povo, os livrou, e no final o povo foi após outros deuses, ou seja, foram ingratos. Isso Deus então aborreceu o povo, não que Deus fez raiva ao povo, mas que Deus tomou repulsa do povo por causa disso e os entregou então nas mãos dos inimigos. E infelizmente tem muito crente assim, ingrato. Vai para a igreja, busca Deus, alcança o milagre, aí depois, não quer nem mais saber de igreja. Cuidado, Deus pode se aborrecer de você e entregar você na mão dos inimigos, para que você então volte
se humilhe diante dele e não perca a salvação. Continue comigo. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém, amados? O que eu acho mais lindo de tudo é que no final, se houver um remanescente, se houver uma pessoa com um coração segundo o coração de Deus, Deus tem piedade do seu povo, levanta essa pessoa para guiar o seu povo na verdade. Por isso nós devemos buscar sempre o caminho do Senhor, mergulhar sempre na misericórdia dele, buscar sempre nos afastar do pecado, não irar o Senhor, alegrá-lo. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E assim temos certeza que seremos vitoriosos aqui nesta terra e o mais importante, viveremos eternamente com Ele. Amém? Está encerrada a leitura de hoje. Agradeço você que está aí firme nesse propósito. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar aí o seu joinha, tudo isso nos ajuda muito. Deixa aí também o seu comentário, tudo isso nos ajuda a crescer aqui nesta plataforma. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!